TV Artilheiro. Estamos dando início à primeira coletiva de imprensa dessa tarde aqui em Porangabuçu. Aqui conosco, para essa primeira coletiva, o diretor de Assuntos Jurídicos do Ceará, Fred Bandeira. Boa tarde, doutor. Boa tarde. E ao lado dele, o Ranieri Mena, executivo de Jurídico do Ceará. Boa tarde, Ranieri. Boa tarde. Eles estão aqui para falar sobre o reconhecimento do título do Ceará Nacional de 1969 e demais demandas do jurídico. Tá? A gente começa aqui o ciclo de perguntas com o Horácio Neto, da CBN Povo. Obrigado, Abreu. Boa tarde, doutor Fred. Boa tarde, Ranieri. Horácio. Doutor Ranieri também. A minha dúvida vai para o caso Barleta mesmo, rapidinho. Eu não sei se a gente vai ter uma nova oportunidade de perguntas, se vai ser só uma rodada, mas de qualquer forma eu queria logo questionar essa questão. Se a gente olhar a decisão, pelo menos que tivemos acesso, tem um trecho que ele fala sobre a dívida está quitada com o São Bernardo. Você pode até explicar isso melhor? O Ceará só pagou 2,2 milhões de reais desse acordo que fez no acordo inicial e teve direito aos 15%. O que é esse resto da dívida, para onde ela foi? Esses 4,4 milhões serão assumidos pelo Ceará? Foram renegociados pelo Ceará junto ao São Bernardo? E a dúvida também acontece por conta de, nessa declaração, está escrito também assim, que esse acordo foi feito previamente entre Ceará e São Bernardo. Então já tem uma noção de acordo que tem acontecido. Eu queria tirar uma dúvida com você, o que é em relação a isso? Bem, boa tarde, Horácio, né? Boa tarde a todos. Boa tarde, Nação Alvinegra. Horácio, na verdade, fazer só um retrospecto aqui, o Ceará adquiriu junto ao São Bernardo 50%, tá, do direito econômico do atleta por 6,6 milhões. Nós pagamos 2 milhões e 200, ou seja, pagamos um terço, tá? Por esse motivo, no acordo, nós estamos carregando os 15%. Os outros 35%, tá, eles permanecem, o atleta não leva isso com ele. Tá? É tanto que, se você vir a decisão judicial, no tópico 1, o doutor Henrique, do Zé Henrique, ele fala o seguinte, que o acordo entabulado, ele não se estende para terceiros que não estão dentro do processo. Então, como é que eu vou fazer um acordo envolvendo o São Bernardo no qual ele não está participando? Sobre os 35%, tá, nós estamos em negociação com o São Bernardo, estava agora, inclusive, no ANCOL, peço até desculpa pelo atraso aí, do nosso início da nossa coletiva, tá, exatamente para fazer a devolução desses 35%, ou seja, voltar para o São Bernardo e nós não devemos mais os 4 milhões e 400, ficaríamos só com 15%. Doutor Fred Bandeira, boa tarde. Sérgio Cavalcante, Rádio Cidade, Rádio Líder FM. É uma satisfação falar com um amigo. Nesse tempo todo que a gente já tem aqui de Ceará, eu ainda não tinha visto um imbróglio tão grande como esse com o caso Barleta, né? Inclusive, nas minhas participações nas emissoras, eu estou falando que é uma novela que só falta não acabar mais. Mexicano, né? Exatamente. Agora, eu pergunto para o senhor o seguinte, né? Eu conheço muito pouco de lei trabalhista, mas desde quando começou essa história, né? Essa novela, o Barleta não treinou mais, ele não apareceu mais no clube. Qual seria, né, a atitude do clube? Qual seria, né, como o clube está agindo em relação a isso? Porque certamente o atleta não treinando, o clube perde com isso. Eu acredito que sim, até porque houve um investimento de contratação, de salário. Gostaria que o senhor explicasse isso para a gente. Obrigado. Bem, sempre que a gente vai assumir um processo, tá, a gente sempre analisa a questão da segurança e ou insegurança jurídica do caso, né? Obviamente que nós analisamos, tá? E o atleta, quando se ausentou, né, nós estávamos até estudando também ingressar com a justa causa por abandono de emprego, que para a gente talvez não fosse nem interessante, tá? Até porque é um ativo, nós pagamos realmente, como você falou. Eu quero muito mais, já que estou carregando um percentual, que o atleta esteja jogando, de preferência numa vitrine, que futuramente ele seja negociado e eu até recupere o que eu investi nele, tá? Então, assim, nós não entramos com esse pedido, preferimos o acordo, dado a nossa não 100% de segurança jurídica dentro do processo. Então, a gente analisa isso, o risco processual sempre é analisado. Achamos o acordo interessante, porque estamos carregando um percentual. Já vou falando um pouco aqui, eu acho que vai responder a pergunta de alguns, né? Não vou dar spoiler, mas é interessante, já que a gente deixa aqui já frisado, né? Esse valor que foi acordado com o atleta, de 2 milhões, tá? Nós tínhamos um valor ainda devendo a ele, nós tínhamos um valor de luva, salvo engano, 100 mil, tá? Tínhamos uma imagem de janeiro que não foi paga porque ele não emitiu nota fiscal, que a gente só paga com a emissão de nota fiscal, então ele não emitiu.
Tem uns 18 dias que ele trabalhou em janeiro também para pagar. Tá? Tem os honorários do advogado também, que aí não me interessa quanto, porque o honorário é entre ele e o cliente dele. Tá? Se ele até quiser dar os 2 milhões para o advogado dele, ele pode ficar à vontade de fazer isso, o recurso é dele. Parcelamos em 24 meses, né, que realmente um valor que dilui bem para a gente. Tá? A gente não tem condição de arcar com esse valor, claro, todo. Né? E poderíamos ter levado aí realmente uma condenação bem superior, em torno de 10, 12 milhões. Né? Então, por esse motivo, a gente optou por acordo e que o atleta vai jogar e realmente arrebente aí com a bola e, quem sabe, seja negociado e a gente receba de volta o que a gente investiu. E além de uma condenação possível que poderia ser tomada, nesse cenário de condenação, o atleta sairia sim livre. E a gente sairia sem nenhum percentual e ainda com a dívida para pagar do valor integral que a gente adquiriu. Então, o acordo ele diminui praticamente acho que em 15 milhões de reais um passivo. É muito relevante. E a gente permanece com um percentual que pode ganhar dinheiro. Né? Dá para fazer dinheiro com isso. Boa tarde, doutores. Prazer conversar com vocês. Peço até desculpas que às vezes eu encho o saco nos WhatsApps para a gente poder que aí, sempre à vontade, Danilo. Bater papo, né? E checar a informação, que é para trazer bem, para tentar informar da melhor forma possível. Se tirou algumas dúvidas, né? A dúvida dos 2 milhões que eu tinha, acho que o doutor tirou. Se eu estiver enganado, doutor, é o seguinte, o valor lá do advogado, ele está definido lá, né? Que é 3 milhões. Não, 1 milhão e 300. 1 milhão e 300, seriam 10% de 3 milhões. 1 milhão e 300. E aí eu imagino, como o senhor falou, é porque foi um honorário que ele tinha definido com o cliente dele, né? Isso aí o Ceará acabou fazendo o pagamento para que a causa tivesse um final, né? Então entendi, eu estava achando um valor alto, imaginei até que era 10% da causa, ele estava pedindo 12 milhões, 800, lá vai. Não, acho que ele pediu isso ao cliente dele, né? E aí o Ceará passou a pagar esses honorários. Entendi essa questão, era uma pergunta que eu ia fazer. Só um parênteses, Danilo, tá te interrompendo, desculpa. Nós não estamos pagando horário do advogado, não, tá? Nós não negociamos assim, vamos pagar por Barleta 700 e para você 1.300. A negociação não foi essa. Nós negociamos pagar 2 milhões, chegamos a esse número, tá? Da forma que vai ser de honorário, o que ele negociou com o cliente dele, ele coloca na petição para que o repasse seja feito direto em contas separadas. Ele poderia ter recebido até os 2 milhões a título de honorário. O que ele negociou com o atleta dele, eu não sei. Né? Inclusive, tá, é importante também destacar que nós pedimos, quando ele falou que a verba honorária ia ser nesse montante, o atleta pode a próprio punho redigir que concorda com isso. E tem lá uma cartinha lá do Barleta com o próprio punho dizendo que concorda com todo o termo do acordo, inclusive com os honorários advocatícios. Que não foi nós não negociamos honorário, tá, gente? Deixar isso muito claro, não foi negociado honorário com o advogado de Barleta. Negociamos valores. É importante vocês dizerem isso, porque lá na homologação tem a separação, então ela foi feita entre eles. Bom entender isso, eu não tinha entendido isso ainda. Só para informação, também te cortando, por isso que entra a carta, porque como passa por homologação de um magistrado, o magistrado poderia olhar assim, não, por que você está ganhando esse valor e seu cliente menos? Então, por isso que passa pela carta, autorizando lá o pagamento e entre cliente e advogado, né? Entendi. O Ceará tem outras, acho que do Barleta, acho que foi tudo compreendido no meu ponto de vista, e o Ceará tem outras causas trabalhistas, era nisso que eu queria focar. Zé Roberto, Kaique, são os mesmos advogados, né? Eu queria saber se isso também vai partir para um acordo, se não, é uma questão que vai mesmo ficar na justiça, o Ceará entende que o direito é bom. O que vocês podem dizer em relação a isso? Em relação ao Kaique, nós não fomos notificados, tá? E como vocês sabem, a gente adota o critério de só se manifestar quando a gente é citado ou intimado, certo? De alguma demanda processual. Do Kaique não vamos manifestar, tá? Do Zé Roberto, a gente está analisando o direito, está sendo feita também uma possível negociação com o próprio atleta. Foi feita, à época, uma pré-negociação quando foi liberado em tese para o esporte, onde ele se encontra hoje, tá? E é um processo que a gente ainda está estudando. Tá? Assim, realmente, em que pese o advogado ser o mesmo, a gente não está fazendo aqui num pacote, não. Na verdade, a gente vai caso por caso, né, vendo um risco processual em segurança jurídica, tá? E aí tentando chegar realmente no melhor denominador para o clube, que é isso que a gente tem trabalhado no nosso departamento. Boa tarde a todos. Aqui é Alisson Lima, da Rádio Fusão. Pergunta vai para quem entender que seria interessante a resposta. É exatamente sobre o que o Ceará está pleiteando aí na questão do reconhecimento do título nacional. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o embasamento jurídico para solicitar.
Pronto, aí eu vou ter que me estender uns 3 minutinhos aqui, tá? Alisson, vamos lá. Primeiro, eu estou sempre, quando vou falar da questão desse título, né, eu faço 3 considerações iniciais que eu acho de suma importância. Dizer inicialmente que, para mim, pessoalmente, é o maior título do Ceará, esse título de 69, tá? Eu faço um registro também, que é um segundo detalhe que eu gosto de destacar, né, aos historiadores, aos pesquisadores, né, que participaram direto ou indiretamente desse nosso pleito, e cito nomes aqui, o Mauro Bastos, né, aqui do estado do Ceará, do Pernambuco nós temos lá o Lucas Barcelos e o Everson Vasconcelos, tá, 2 grandes pesquisadores também. E o terceiro ponto, né, não menos importante, tá, é dizer, e gosto de falar também da questão dessa união que está sendo feita, tá, essa união importante dos clubes, tá, Ceará, o Rival, o Sport, as federações pernambucana e cearense, tá. E assim, esse título, na verdade, a gente está traçando uma linha temporal aqui para poder explicar melhor. Ele é realmente uma explicação que cabe aqui, mas de forma muito sucinta, rápida. Né? 71 começou aí o Campeonato Brasileiro oficialmente, digamos assim, tá? Iniciou em 71, até o Atlético Mineiro foi o primeiro campeão. Em 67, a CBD, né, que é a atual CBF, né, ou a antiga CBF, chamemos assim, Confederação Brasileira de Desporto, ela lançou aí uma espécie de um como é que chama? Não foi o que é a palavra aqui, uma espécie de um regulamento, tá? Pronto, é um regulamento, lançou um regulamento, onde ela dizia o seguinte, né, que a partir de 68, para se ter o grande campeão nacional, ia ter aí um chaveamento com 4 times. Quem eram os 4 times? Campeão do Norte e Nordeste, campeão do Centro-Sul, campeão da Taça Brasil e campeão da Taça de Prata, torneio de prata, que é o chamado Robertão, Roberto Gomes Pedrosa, né? E como é que era o cruzamento disso? Né? Isso ia ser a partir de 68, né, que ela começou a organizar. O campeão do Norte e Nordeste, ele disputaria um jogo com o campeão do Centro-Sul. Desse confronto ia sair o vencedor, que ia disputar com o campeão do Robertão. Desse confronto, iria sair um vencedor que iria disputar com o da Taça Brasil para fazer uma final e aí ter o grande campeão nacional que seria o campeão brasileiro, certo? Em 68 ocorreu, o Sport foi o campeão do Norte e Nordeste, o Grêmio Maringá foi o campeão do Centro-Sul, o Santos foi o campeão do Robertão e o Botafogo da Taça Brasil. O que não ocorreu, na verdade, foram todos os confrontos definindo um grande campeão. Em 69, que é o nosso título, foi pior ainda, porque em 69 a Taça Brasil, ela se esvaiu, acabou-se. Como o Robertão ganhou muita musculatura, a Taça Brasil acabou que se esvaindo e, de fato, em 69 sequer foi realizada. Bem, então já não tinha aquele finalista, porque a Taça Brasil já ia direto para a final. Então já não tinha ele. Tinha os outros 3, como de fato teve o Ceará campeão do Norte e Nordeste, o do Centro-Sul, que é que nós iríamos jogar, o torneio foi cancelado realmente por problemas financeiros, de logística, né? E o do Robertão foi o Palmeiras. Então nós iríamos disputar uma final com o Palmeiras. Diga-se por passagem, esses campeões, esses grandes campeões de 68, 69 e 70, era para ter representado o Brasil na Libertadores da época, né? Porque a Confederação Sul-Americana lançou e essa competição, nós não sequer tivemos nem representante esses 3 anos. Então, o Ceará, se tivesse feito esse jogo, ganho esse jogo, poderia ter sido representante do Brasil na Libertadores. O problema está, e isso aconteceu também em 70 com o Rival, coisa muito similar ao do Ceará, tá? Não teve também Taça Brasil, enfim. Mas o grande mote da questão é que em 2010, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, ela reconheceu alguns campeões. Então ela reconheceu o campeão de 68 como sendo o Botafogo, de 69 o Palmeiras, de 70 o Fluminense. Bem, aí fica a pergunta, peraí, você reconheceu um título nacional de um campeão interestadual, que é o Robertão, e você... E aí como é que eu fico? Eu não joguei porque não quis, não joguei porque o próprio Palmeiras não quis jogar, ou não teve condições, na época tinha muita viagem desses clubes, não tinha agenda, mas o fato é que, sem julgar a adesão da CBF, que ela já está posta, não vou julgar, né, se deu esse título para o Palmeiras, nós nos sentimos no mesmo direito de pleitear também. Tá? Então nós temos todo um dossiê, temos o troféu, temos a taça da competição, temos a bola, na narração dos jogos, as súmulas, reportagem de jornal, temos tudo, realmente um dossiê muito completo. Então ele se dá, Alisson, nesse mote aí, o nosso pleito. E complementando aqui um pouco, né, até por estar na coletiva de imprensa, o papel da imprensa é sempre fundamental nesses casos,
pois leva-se em consideração a realidade da competição na época. Então, tem-se a matéria, né, do jornal O Povo da época dizendo que o Ceará será campeão brasileiro porque não tem um cruzamento. Né, porque não vai ter o jogo, o Ceará deverá se declarar campeão brasileiro. Tem-se matérias da época, era o ânimo da época de que houvesse esse cruzamento. Não ocorreu, então se um vale para um título, deve valer para os restantes. Né? Boa tarde, doutor Fred, doutor Ranieri, Ezio Rodrigues, torcida amiga. Eu vou muito também nessa questão dessa linha, né? Se tem o campeão do Norte-Nordeste, teve o campeão do Robertão, então tem que ter a final, né? E aí, nessa linha, eu queria perguntar para vocês como é que surgiu essa possibilidade de vocês três, né, os três clubes e as duas federações, estarem pleiteando esse título. Teve aí alguma coisa, o Ceará partir de buscar com os outros dois clubes esse caso? Como é que foi que surgiu tudo isso? Pronto, boa pergunta, boa tarde. Quando surgiu, né, o primeiro esporte que foi o precursor disso aí, né, esses dois pesquisadores que eu já falei, o Lucas Barcelos e o Everson Vasconcelos, eles fizeram um dossiê magnífico, completo, né, e o que ensejou também que nós fizéssemos o nosso, tá? E aí, em troca de contato entre os clubes, né, surgiu uma primeira reunião aqui na Federação Cearense de Futebol, tá? Essa primeira reunião veio tanto o Sport, participou o Ceará juntamente com o rival e o Sport. A Federação Pernambucana também veio representada e, obviamente, a Federação Cearense de Futebol. Então, houve esse primeiro contato, alinhamento, interesse. Ali se formou realmente o grupo, se formou-se o time, né? Formou-se o time para buscar esses títulos, né? 68 o Sport, 69 o Ceará, 70 o rival. E aí marcamos o segundo encontro. Tivemos já 2 semanas, tanto eu quanto o Ranieri estivemos em Recife, né? Foi representando o Ceará. Os 5 estavam lá também representados. E aí nós resolvemos fazer uma chamada Carta Recife. Por que Carta Recife? Primeiro, como o Sport foi o precursor e foi o primeiro campeão, a gente, por deferência, né, resolvemos batizar de Carta Recife. Nessa carta, vão ser acostados a esse bojo, né, chamemos processual, os dossiês. Claro que cada ano tem as suas nuances, né? O Sport tem as nuances da competição da época, o Ceará de 69 e o rival de 70. Então, surgiu dessa forma, tá? Vai ter vai ter uma reunião, né? Pelo menos ficou estabelecido isso, dia 19 agora de fevereiro, onde a Federação Cearense, Federação Pernambucana e a CBF vão se reunir no Rio. O Mauro Carmelho, o presidente Evandro da Federação Pernambucana e o presidente Edinaldo, né, a fim das duas federações, representando os seus filiados, comunicar que, de fato, vão pleitear esse título. Não vai ser o momento oficial, tá, de dar entrada efetivamente nos títulos, não, que será no outro momento. Boa tarde, Rodrigo Cavalcante do Canal do Vozão. Eu queria que os senhores contextualizassem para o torcedor comum, mais, que está em casa, nos assistindo, nos ouvindo, o quanto isso é importante pro Ceará nesse atual momento. Uma conquista como essa de muito tempo, por que o Ceará e as outras equipes entendem que é tão importante buscar isso para refletir nesse momento de agora? Para o torcedor que não tem essa noção, queria que vocês explicassem um pouco o que é que isso traz de positivo para o clube no atual momento. Bem, eu não vejo, tá, Rodrigo, assim, a gente analisar o momento completo. Eu acho que aí são duas coisas paralelas. Na verdade, eu acho que a gente perdeu até muito tempo. Veja que em 2010, o Palmeiras, o Santos, Palmeiras e Fluminense foram declarados campeão. Estamos em 2024. Eu acho que nós, independente do momento, certo? O direito sempre tem que ser buscado. Cedo ou tarde, o direito tem que ser buscado. Então, antes tarde do que nunca, chamemos assim. E nada melhor do que vir um título nacional para o Ceará, merecido. Deixo muito claro isso, tá? Que é um outro ponto que eu falo também. Não é um título por fax, não é um título na canetada, tá? É um título ganho realmente e por uma questão de justiça, o Ceará está pleiteando isso, independente do momento que estamos vivenciando. E é um título, tá, Rodrigo, para o pessoal que está mais de casa, que premia também a geração da época, né? A geração que viu o time ser campeão brasileiro. Tanto a geração dos nossos torcedores da época, premia ídolos históricos do clube. Então, não é apenas para respingar na história recente. Daí se engrandece e coloca o Ceará e irá colocar também o rival numa prateleira do futebol brasileiro de que pode dizer, não, nós somos campeões brasileiros. Né? Então, isso engrandece e coloca a gente num patamar
elevado e, lógico, né, também traz todo um peso a mais para o futebol nordestino como um todo. Porque, afinal, se for reconhecido o regional do Sudeste, por que não o regional do Norte e Nordeste? Né? Então, é importante esse resgate histórico, um reconhecimento histórico, principalmente para quem estava lá na época, para os jogadores. Existem ideias que vão ser ativadas depois da homologação, quando vier, buscando justamente esse reconhecimento e essa abertura histórica do clube para a torcida. Boa tarde, André Pacello, Rede Multi de Comunicação. A minha dúvida é a seguinte, com essa transição de gestão, a gestão Robson de Castro para a gestão João Paulo, se essa gestão fez alguma avaliação interna, financeira, trabalhista, para que aparecesse tantos casos de problemas trabalhistas, de dívidas. Eu queria saber por que só agora, com essa gestão João Paulo e a sua gerência financeira, doutor Fred Bandeira, esses casos estão vindo à tona agora. André, me perdoe a sua pergunta, eu não participo de gestão financeira, né? Eu sou diretor jurídico do clube. Diretor jurídico, desculpa. Pronto, então eu não tenho, assim, obviamente, as finanças do clube não passam por mim, elas passam diretamente pelo presidente, passam pelo diretor Sampaio, tá? Isso, realmente, as demandas que chegam para o clube, né? Eu assumi o clube, o departamento jurídico, eu assumi, tem aí, vai fazer um ano ainda, né? Nós assumimos, tá? Então, essas demandas que eu posso lhe dizer que elas vieram e nós estamos a tratando, né, da melhor forma possível. Mas os porquês, eu lhe confesso que eu não sei e nem tenho subsídio para te responder. André, e assim, até porque o Fred assumiu em maio, né? O Fred é a diretoria. Existe até a quantificação, por que tanto? Como é que a gente delimita isso? Tá? O Ceará é uma empresa hoje, tem mais de 200 funcionários. Né? Passou em 2022 por uma queda de Série A para Série B. Passou por uma reestruturação. Então, assim, quando você puxa os processos do Ceará, que decorreram de 2022 para cá, lógico, nunca é bom ter processo trabalhista, mas não entra numa conta de uma empresa que tem mais de 250 funcionários, não é aquele número alarmante. As ações impressionam, porque são valores altos, alguns são de jogadores de futebol, alguns são sui generis, não é normal você ter um pedido como esse do Barleto, mas, assim, vários times de futebol, isso acontece com várias equipes, mas é um número ainda pequeno para o tamanho do Ceará, para um Ceará que hoje absorveu, por exemplo, a questão do sócio-torcedor. Então, nós somos hoje um clube que, juridicamente, é bem controlado em questão a números de processos para um tanto de operações que nós temos, né? Que vai desde direito do consumidor por causa de sócio-torcedor, para a venda de ingressos, estacionamento, direito trabalhista. Então, assim, houve um aumento de um número de ações? De fato houve, mas dá o quê? 3, 4 por ano? Para uma empresa com tantos funcionários e que passou por essa estruturação, não acho que seja, como você falou, um descontrole que aparece agora. É mais pelo momento mesmo. Muito obrigado, doutor Fred. Muito obrigado, doutor Ranieri. Obrigado a todos que participaram. Já a gente continua com a próxima coletiva com o Fernando Miguel. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. TV Artilheiro.